A EPTC e a Secretaria de Segurança do Estado firmaram um convênio para colocar em funcionamento o botão do pânico nos táxis de Porto Alegre. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o gerente da Central de Monitoramento da EPTC, Daniel Silveira Costa. Boa tarde, seja bem-vindo, Daniel. Boa tarde. Bom, o botão do pânico, a primeira dúvida que eu tenho é se vale para os dois, para o taxista e o passageiro. Como é que funciona? De forma indireta também serve para o passageiro, mas o principal objetivo dele é trazer um item mais de segurança, caso o motorista se sinta que a situação está um pouco fugindo do normal em relação ao passageiro, ele aperta o botão de pânico, a nossa central faz um monitoramento, já ali uma triagem 24 horas por dia, e depois disso nós fizemos contato com o CIOSP para o DCCI para tomar as medidas já cabíveis no caso. Onde é que ele vai ficar posicionado? Isso pode mudar diferente? Eles são dois botões, pode mudar. São dois botões que são instalados no veículo. Então fica a critério do próprio permissionário ou do motorista escolher qual o melhor local ali para ele fixar o equipamento. Sim, né? E até, obviamente, eu estou pensando agora e meu diretor alertou, nem é bom divulgar, né? Ele Exatamente. deve ser bem escondido para que sim o taxista. Mas são diferentes modelos que a gente tem na frota, né? Exatamente. Então aí vai variar de acordo com o modelo, né? O que o sistema permite para a gente poder entender, por exemplo, em que situações ele pode ser utilizado? Apenas em casos, por exemplo, de assalto? O sistema próprio do GPS ele traz várias vantagens, tanto para o passageiro como para o permissionário, né? E o motorista, né? Então a gente tem condições de verificar por onde ele passou, qual o trajeto que ele fez. A gente pode também, monitoramos em tempo real, o principal objetivo da instalação do GPS, que um dos componentes é o botão do pânico, nós temos que mensurar a frota de táxis de Porto Alegre, ou seja, nós temos que saber se o veículo ele está com passageiro, ele está sem passageiro ou ele está em operação. Sim. Esse é o principal objetivo, para depois a gente fazer um trabalho e ver se realmente a demanda por táxi, o número de táxis é suficiente, se atende, se nós temos que aumentar o número de táxis. Então a gente nunca teve condições de fazer um trabalho técnico para fazer esse acompanhamento. Agora, com o advento de poder instalar o GPS e conectar ele ao taxímetro, também permite que se tenha vários táxis já tem, que são impressoras, que pode ser também conectada no próprio equipamento. Então, no que diz respeito ao GPS, também tem esse advento de poder transmitir os dados para nós, caso ocorra um assalto ou caso o motorista verifique que tem uma determinada situação, ele aperta o botão. Nós fizemos uma triagem ali na Central de Controle e Monitoramento da EPTC e, a partir daí, a gente toma os trâmites já voltado para a segurança do motorista. Agora, em conversas informais, né? Conversa de corredor aqui na firma, como a gente diz, né? Certo. Aqui na TV e na rádio, alguns colegas conversando sobre o botão de pânico, eles pensaram o seguinte, será que tem a ver, a pergunta que eu te faço é isso, tem a ver ou não, é uma reação, alguns estavam dizendo, não, isso é uma reação à chegada do Uber, estão tentando qualificar o serviço, até porque não conheciam efetivamente o que era o botão de pânico. Hoje dá para entender que isso vai melhorar o trabalho de quem está já nas ruas? Isso é uma reação à chegada à concorrência do Uber? Não, porque esse projeto de instalação do GPS ele é de setembro do ano passado que a gente começou a instalar, então bem antes da chegada do Uber. E também é uma forma de qualificar cada vez mais o transporte individual por táxis, né, em Porto Alegre. Nosso objetivo é esse. Tem vários projetos em paralelo que são padronizações da roupa do taxista e nós notamos também que com a entrada do Uber, tende a ter uma qualificação melhor no serviço de táxi, serviço individual de táxi. Outra ideia, isso é uma ideia da produção aqui do programa, né? Um sinal luminoso, por exemplo, no veículo, isso também poderia ser pensado? Tem alguns taxímetros, tem algumas cidades que adotam esse procedimento, tem algumas, até antigamente em Porto Alegre tinha algumas, está com passageiro e está com o luminoso ligado, então já tinha... do Rio de Janeiro, exatamente, do Rio de Janeiro tem exatamente, indicação. mas esse equipamento, o botão de pânico, ele traz essa alternativa da gente ter um monitoramento 24 horas por dia, a gente faz o acompanhamento. Até agora não se teve nenhuma situação, a gente ressalta, até aproveitar esse espaço de vocês aqui, bastante oportuno, de realmente o motorista, ele apertar o botão de pânico
quando for necessário. Não apertar por curiosidade, não para ver o que acontece, porque o convênio foi assinado semana passada, mas nós já vimos fazendo um acompanhamento há um bom tempo disso. Então, nós tínhamos um número muito grande de pessoas que chegava o passageiro, quer ver como isso aqui não funciona? Ia lá, apertava 4 ou 5 vezes. Então, a gente estava tratando já justamente do convênio e nós já estávamos monitorando. Então, todos que apertaram até agora receberam a ligação. São raríssimos os casos em que requeriu alguma manutenção, e eles viram que realmente, quando aperta agora, a gente dá o retorno. Nós já tivemos, até aproveitando também divulgar, nós tivemos mais de 20 táxis recuperados com a utilização do mapa de rota do GPS, do posicionamento do GPS. Foram veículos que foram assalto à mão armada, em que os ladrões levaram o veículo, depois, ou muitas vezes com o motorista junto, e abandonaram e levaram veículos, e através disso aí, os órgãos de segurança puderam recuperar o veículo, localizar exatamente onde estava o veículo. Então, o equipamento, o GPS, tem essa finalidade de um item a mais de segurança. E o botão de pânico também. Quando ele tiver alguma normalidade, ele vai apertar ali e a partir dali a gente vai estar monitorando 24 horas por dia. Para deixar claro, né, o bom funcionamento, a tecnologia está aí para ajudar. Exatamente. Só que ela só funciona quando quem opera, né, tem a real intenção, ou a boa intenção, ou às vezes a necessidade de utilizar a ferramenta. Então, para deixar bem claro, funcionar, funciona. Agora, se vai efetivamente ser utilizado na hora certa, depende de quem for utilizar e depende do profissional que está ali. Tem um relato de alguns casos de motoristas, inclusive, que foram assalto à mão armada e que não tiveram a oportunidade, até por uma questão de não reagir, não serem, segurança. Por segurança, não apertarem o botão de pânico. Mas a gente salienta, assim, que cada vez mais, para não brincarem com esse tipo de equipamento, de item de segurança, assim como infelizmente é feito no caso do SAMU, em que as pessoas passam trote, os 190 que passam trote, os bombeiros que passam trote. Então, a gente pede assim, até porque também nós temos, nesse caso, um respaldo da legislação de transporte. Então, a gente pode autuar por uso indevido do equipamento, chamar o permissionário para conversar com ele por que está sendo utilizado indevidamente. Sim. Então, a gente quer seriedade, porque é um equipamento que vai trazer, é um item a mais de segurança. Por isso que a gente quer seriedade no uso dele. Muito bem. Olha, Daniel, a gente quer mais uma vez salientar e deixar bem claro para a população, se você está pensando que isso é uma reação à concorrência do Uber, não é o projeto, é anterior. Exatamente. Então, fique claro que a EPTC, junto com as instituições responsáveis, como a Secretaria de Segurança Pública, estão tentando alternativas para trazer segurança, né, para o passageiro e, obviamente, também para o profissional. Né? Tem uma questão aqui que por favor, pode repetir, Guilherme, o nosso diretor, como é que fica a avaliação dos taxistas que são monitorados, como é que a IPTC pode usar essa informação que está tendo agora junto com essa nova ferramenta? No caso, assim, caso ele, a gente pede sempre para o passageiro ter como referência o prefixo. A partir do prefixo, a gente pode identificar quem era o motorista que estava. Porque tem um motorista, tem um permissionário e, geralmente, para utilizar mais tempo o veículo, ele contrata motoristas. Inclusive, no nosso site, ele tem condições de entrar e, botando o prefixo, ele vê a foto. Sim. Isso é uma coisa recente que a gente está... É possível ranquear, por exemplo? Isso, vê a foto. Ele entra no site da EPTC, ele coloca o prefixo ali, tem a abinha direitinho, táxi, ele bota o prefixo, ele vê a foto e ele já pode saber se é aquele motorista que estava dirigindo naquele horário para ele. E a tecnologia realmente, que nem tu falou, está aí para nos auxiliar, né? Então, quando mais o próprio passageiro ou um permissionário puder utilizar essa tecnologia para qualificar o serviço dele, melhor ainda. Bom, isso já aconteceu, por exemplo, com o 118, com alguns relatos. Com essas avaliações que vocês têm, é possível hoje, Daniel, a gente ter, por exemplo, taxistas que saiam da sua função, percam a permissão, por exemplo? Sim, nós temos vários processos. Recentemente houve um caso aí de 13 veículos 13 táxis que estavam sendo usados de forma indevida, tá? Que foram confiscados pela polícia, né, para averiguação dos crimes envolvidos, e nós já abrimos processo de cassação. Então, nós temos legislação prevê vários itens em que ele pode perder a permissão. Nós temos vários casos já de processo de cassação de permissão. Importante informação, porque muitas vezes dizem, a gente reclama e não acontece nada. Os motoristas são autuados quando identificado que estão cometendo algum ato fora da norma, e também nós temos vários processos ali que a gente está acompanhando junto com os órgãos de segurança e procedimentos nossos também, por uso indevido da permissão que ele tem. É uma permissão
para ele exercer uma atividade. E se ele não estiver cumprindo todos os itens que está na lei, ele pode sofrer o processo de cassação ali, vir até perder a licença, como houve vários casos. Agora sim agradeço a tua disponibilidade de estar aqui com a gente e essas importantíssimas informações que tu estás trazendo e uma boa notícia, mais segurança para os profissionais e, como eu disse, consequentemente, um melhor serviço para os passageiros. Certo, agradeço. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Agradeço a oportunidade aí, relembrando para todos os condutores que agora redobrem a sua atenção, nós vamos chegar num período bastante crítico, que são as festas de Natal e Ano Novo. Os pedestres também, que tomem o máximo cuidado, as pessoas muitas vezes passam distraídas, não olham para os lados, então a gente tem feito várias campanhas educativas em função do pedestre, do motorista, o pessoal revisar o seu veículo, usar cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade e aproveitar e desejar para você e para toda a produção um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito bem. Olha, a gente já está na campanha, né? Seja você, a campanha do EPTC, né? Seja você a mudança no trânsito. Exatamente. Parte de você aí que está em casa para que a gente tenha um trânsito melhor, a gente tenha um serviço. Aqui, ó, 3. Eu estou falando com você que está em casa para que a gente possa ter um trânsito melhor e eu não estou falando só dos motoristas, pedestres, ciclistas, que a gente possa conviver em paz. A EPTC está fazendo o seu trabalho, faça agora você, seja o agente da mudança. Tá bom? Daniel, mais uma vez, obrigado e um Feliz Natal. Obrigado.